Não fica passando vídeo, instrução? Como é que você está se comunicando com o seu elenco? Boa noite, Inês. Boa noite, Marcelo. Prazer estar falando com vocês. Boa noite, a Ana, o André. E nós estamos em cinco, já dá um time de futebol de Opa, salão. já dá para brincar. Você é o goleiro com o maior prazer, não tem nenhum problema. Não sou muito dado às tecnologias, então eu não criei ainda nada para falar com os jogadores, nem outro sistema. Eu estou procurando falar por telefone mesmo com alguns, tentando falar com o maior número de jogadores possível para a gente poder manter minimamente o contato. Mas é um período muito crítico para todo mundo, para a sociedade civil como um todo, e o futebol não escapa disso, né? A gente torce para que a gente consiga passar da melhor maneira que for possível e que esse vírus não atinja aí os grandes bolsões de pobreza, que eu acho que o meu maior medo é esse nesse momento. Esse é realmente o grande perigo. Vamos passar para o André Hernan? Quer fazer uma pergunta para o Diniz, Hernan? Pode ser a Ana primeiro? Primeiro as mulheres? Opa! Tem sempre aqui Bonito. tapete vermelho para elas? Pode ser? Sabe o que é, Ana? Por que ele faz isso? Assim ele posa de cavaleiro e no fim ele me pede se pode fazer mais uma pergunta, entendeu? Ele ganha o bônus. Eu conheço o eleitorado. Ele ganha o bônus dele para o fim. Acho que é até complicado, né, Barreto, a gente fazer qualquer projeção esportiva nesse momento, né? A gente quer saber, claro, as ideias, o que pensa o Diniz aí pro restante da temporada, principalmente agora que o São Paulo tá bem com ele, né? Voltou a vencer clássicos, que era algo muito cobrado nos últimos anos, né, por conta dos clássicos. Eu queria saber muito da questão da Libertadores, mesmo a gente não tendo ideia se vai voltar, quando vai voltar e se vai voltar, eu queria que ele fizesse uma avaliação do grupo do São Paulo na Libertadores, que é o grupo mais equilibrado, e muito se falava dessa questão do grupo da morte, e o grupo da morte aí do São Paulo até agora parece que é o mais difícil devido ao equilíbrio e o desequilíbrio que causa o Binacional, que inclusive derrotou o São Paulo fora de casa. De fato, é um grupo bastante difícil, mas a gente teve um revés lá na altitude, que o time jogou bem. A gente não perdeu o jogo só por conta da altitude, mas a altitude é um complicador muito grande. E tem, fora o Binacional, tem dois grandes clubes na nossa chave, que é o LDU, que também é um jogo que vai ter altitude para o São Paulo, e o River Plate, que é o atual campeão. Mas a equipe está muito bem preparada, a gente estava num momento de evolução, não num momento de evolução, um momento específico de evolução. Acho que o time de São Paulo vem evoluindo desde o ano passado. Nosso trabalho juntos com a minha chegada é um trabalho de evolução praticamente constante. O ano passado a gente tinha uma missão difícil, que era classificar o time direto para a Libertadores, porque a equipe vinha sendo muito cobrada. No momento que eu cheguei também, que a estima estava baixa, a gente conseguiu ter uma adesão muito rápida dos jogadores, e a gente fez grandes jogos no ano passado também. Mas como a gente acaba misturando tudo, e quando um resultado do outro não vem e a equipe não joga bem, a gente ficou sob pressão praticamente a minha chegada o ano passado, aquele final de ano, em todos os momentos. E a equipe respondeu muito bem nos momentos mais agudos. O jogo contra o Inter de Porto Alegre era um jogo extremamente decisivo, foi uma das melhores partidas que a equipe fez no ano passado. Conseguiu a vaga direto para a Libertadores, que era um anseio do clube, um anseio do torcedor, e nos deu um pouco mais de tempo para poder treinar esse ano. Então, não só a pré-temporada, que foram ali 9 ou 10 dias de trabalhos muito intensos em Cotia, mas a gente teve algumas semanas aí completas, com dias para a gente poder aprimorar as questões táticas e de relação também, que é uma coisa muito importante, que essa parte da relação humana, da gente poder se entender cada vez melhor, ela tem um peso muito grande nas equipes que eu dirijo. Então, o São Paulo ele estava crescendo em todos os sentidos. E os resultados começaram a vir, principalmente nesses últimos dois jogos, foi um jogo muito bom contra a LDU, talvez o melhor jogo sob o meu comando, e uma vitória de virada sobre o Santos, que a gente teve um domínio praticamente completo do jogo. Então, era um momento muito bom, que a gente depois pegaria o River, que estava todo mundo muito ansioso para esse jogo. Acho que especialmente o torcedor, que é um fato muito claro, que a torcida está cada vez mais aderindo ao jeito que o time joga e gostando daquilo que está vendo, e os resultados
começando a ser mais positivos. A tendência é que essa sinergia que existe entre o torcedor e o time no campo, ela cresça cada vez mais. Diniz, eu queria te perguntar o seguinte, boa noite. O quanto te dá tranquilidade para você poder planificar esse São Paulo que está cada vez mais claro assim nas tuas mãos, essa evolução que você vinha desde o ano passado com os resultados, o fato de você hoje ter a melhor média em clássicos, né? Estou falando em aproveitamento, e no geral também da era Leco, né? Desde 2015, 13 treinadores passaram, desde que o presidente Leco assumiu São Paulo, você tem a melhor média, melhores números, melhor aproveitamento. E a notícia que saiu hoje no Globoesporte.com que diz que o São Paulo, internamente, isso eu já ouvi nos bastidores, que você é um treinador que cada vez mais está recuperando os jogadores. Falo isso do Pablo, ultimamente, do Alexandre Pato, e por ter achado a posição do Daniel Alves como esse segundo homem de meio campo. O quanto tudo isso traz tranquilidade para você planificar o teu trabalho no São Paulo? A tranquilidade que eu tenho interna é sempre fazer o melhor possível. E em todas as minhas falas é muito claro que essa condição de olhar o jogador como um todo, que existe uma pessoa por trás do jogador, você tratando bem o jogador e sabendo quais são os seus limites e, de alguma forma, com o tempo que vai passando, você se aproximar mais e saber das suas angústias, por que as coisas não estão acontecendo, isso facilita muito. Então, eu sou muito focado nos meios que eu consigo controlar, porque os fins a gente não controla. E isso é uma coisa que a gente é muito obcecado pelo placar final do jogo, como se o resultado do futebol, só o placar final do jogo que interessa. E as pessoas resumem tudo a esse número final do jogo. Eu acho que esse é um grande erro que existe no futebol, um erro tremendo, porque você não consegue determinar se o trabalho é bom ou ruim, simplesmente pela bola que entra ou que não entra. Então, o São Paulo, esse ano especificamente, estava jogando bem praticamente todos os jogos e, por motivos diversos, a bola não entrava. Ou o juiz errava, a gente falhava de uma maneira muito negativa, às vezes, na hora de finalizar, mas a equipe produzia muitas chances de gol, jogava bem, um futebol cada vez mais envolvente, oferecendo poucas chances ao adversário. E aí, quando a bola não entra, 3, 4 jogos, já vira um motivo, cria-se aquela celeuma de que o seu treinador está vulnerável no cargo, que não ajuda em nada o futebol. E os atores que fazem parte do contexto maior do futebol, que são todos envolvidos, acho que isso aí é uma coisa que o futebol é uma coisa sempre linear, que o placar final do jogo vai justificar tudo. Se fosse assim, a gente não precisa ficar debatendo o futebol. É só olhar o placar final do jogo e assim você determina quem é bom e quem é ruim. Eu nunca permiti que isso acontecesse comigo. Eu continuo achando que a gente precisa desenvolver os meios cada vez mais. Isso quer dizer que você tem que trabalhar para desenvolver isso o tempo todo na sua rotina. E os fins, você vai aumentar a sua chance de ganhar as partidas. E é o que eu faço na minha vida inteira. E do pilar central, talvez, do meu trabalho, está essa concepção de que a gente precisa ajudar os jogadores a eles se encontrarem, os membros da comissão técnica também, e criar uma coesão de grupo cada vez mais sólida, para que as pessoas consigam se sentir seguras e possam se sentir criativas, que a gente consiga enfrentar nossos medos. Porque a gente, quando está vivendo sob a ótica do medo no futebol, você não cria, você fica sempre reagindo àquilo que o adversário vai te propor, ou às críticas que você pode receber. E quando você vive assim, é uma vida muito menor do que aquela que ela poderia ser. Essa é a minha visão. Diniz, primeiro, em cima do que você falou aí das finalizações, que muito injustamente você recebe críticas, porque as pessoas acham que finalização é só você treinar finalização que você resolveria o problema, e não é isso. A finalização no jogo tem um contexto emocional, a bola chega de uma forma inesperada, o movimento do corpo. Primeiro, a finalização não é só, senão você rolava só, o teu atleta faria o gol, 30 gols no jogo e seria fácil, mas não é isso. Parabenizar, primeiro, porque você é um dos treinadores que faz a coisa mais difícil no futebol, que é construir as oportunidades do gol sem que elas sejam por questões intuitivas do atleta, e sim por mecanismos que você cria e proporciona as alternativas de gol. E em cima disso eu te pergunto, qual foi a maior dificuldade que você teve desde que você chegou ao São Paulo?
foi que os atletas compreendessem o conteúdo que você tinha para passar, ou se isso foi tranquilo, e no jogo eles tivessem a coragem para exercer um jogo tão complexo como é o seu, e um jogo de coragem, né? De trabalhar a bola onde muita gente recebeu a informação que não era para trabalhar, que isso também é um erro, serviu em 1980, hoje não serve mais, e você trabalha em alguns setores justamente para causar superioridade numérica na frente. Foi mais difícil aplicar o conteúdo ou os jogadores terem coragem para fazer no jogo, provavelmente, o que eles faziam no treino? Ô, Pedrinho, obrigado pela pergunta. Eu já te fiz um elogio. Eu estava sem retorno aquele dia, mas eu vou repetir o elogio. Eu acho que você está dando um show como comentarista, tá bem demais. Você sabe o tanto que é complexo o futebol. Se as pessoas até acompanham o treinamento de finalização lá no São Paulo, que a gente faz quase como rotina, porque eu acho que quando cabe a gente tem que fazer fundamentação técnica, mesmo no profissional. Às vezes a gente está deixando de fazer na base, que a gente tem que fazer mais, mas a gente treina muito finalização e os jogadores no treinamento, o treino analítico, sem a oposição e sem a emoção do jogo, o índice de aproveitamento dos jogadores é sempre muito alto. Então, quando você chega na cara do gol, tem muitos elementos que fazem você fazer o gol, deixar de fazer o gol. E talvez o principal é a questão da confiança e do acreditar, o tamanho do jogador que você pode ser, o momento que você está vivendo, que são questões que elas são dificilmente debatidas em programas esportivos. É sempre, a solução ela é sempre muito simplificada. Você tem que treinar a finalização. Pode treinar o dia inteiro finalização, que você melhora pouco esse quesito quando te falta confiança no jogo. Porque no jogo tem a oposição, tem a televisão que está filmando, as críticas que vão vir se você errar, tem a torcida no estádio. E esses fatores emocionais é muito difícil você quantificar o quanto que eles interferem, mas eles quase nunca estão na discussão. A gente tende a minimizar todos os efeitos do futebol, fazer simplificações ou teorizações, porque a teoria ela é sempre muito fácil. Por isso que tem muita gente na universidade criando teorias e pouca gente praticando e você colocando a tua pele em jogo o tempo todo, porque é muito mais difícil você se arriscar e você experimentar aquilo que a teoria diz. Às vezes a prática, a realidade, ela é muito diferente do que a teoria está preconizando. E quanto à tua pergunta mais especificamente, uma coisa, Pedro, para mim está muito ligada à outra. Você tem que desenvolver coragem para poder as pessoas entenderem os mecanismos do jogo que eu pretendo fazer. Então, é uma coisa muito, quase que ligada simbioticamente. Os jogadores eles precisam ter coragem, desenvolvendo uma questão de inteligência tática, que você jogar, às vezes, próximo do seu gol e com o seu goleiro, não é um jogo tão difícil. Ele é um jogo só diferente. Então, você precisa colocar o jogador nessa situação diferente, treinar exaustivamente e depois fazer com que o jogo também seja um treino, porque ele vai testar no jogo a sua coragem e o seu medo o tempo todo, a sua confiança para fazer as coisas. Aí você vai corrigindo e vai insistindo. Então, essas duas coisas eu tive que trabalhar o tempo todo e é constante esse trabalho, porque ele nunca para. Vai ter determinados momentos que alguém vai exercer uma pressão muito bem feita do nosso time e pode travar. E aí só tem duas coisas para você fazer quando trava. Ou você insiste e melhora a sua ideia, ou você larga a mão e vai ficando parecido com os outros times. A minha tendência é muito clara, é insistir e buscar cada vez uns mecanismos mais sofisticados para a gente consiga dar segurança para os jogadores poderem desenvolver a ideia de jogo na hora das partidas. Diniz, eu tenho uma última pergunta aqui. Como é que estão os jogadores, nesse contato que você tem tido com eles? Por exemplo, hoje se fala em renegociação de salários, em férias coletivas. Como é que, no contato que você está tendo com os jogadores, que é um contato por telefone, como você disse, você está sentindo a reação deles a essa paralisação, a tudo que está acontecendo? Se eles têm consciência da questão social, não só do que envolve o esporte, como é que eles estão se cuidando, enfim. Que tipo de relato humano eles estão te dando sobre essa crise? Os jogadores, está todo mundo preocupado, porque a gente não sabe, a gente soube que começou a pandemia, mas ninguém sabe qual que é o fim, ninguém sabe qual vai ser o pico de disseminação da doença. E tem todas essas questões que estão sendo ventiladas
pela imprensa que eu estou acompanhando, mas o São Paulo está tendo uma postura muito positiva nesse sentido de buscar a melhor solução conjuntamente, porque o São Paulo hoje trabalha cada vez mais nessa direção, de fazer uma coisa que contemple todas as pessoas envolvidas no contexto geral do clube. E tendo como principais atores, que essa é uma coisa que eu acho que é o mais importante, os jogadores e o torcedor. Então a gente tem que fazer o melhor possível para que os jogadores se sintam seguros. Eu acho que o São Paulo está caminhando com a sua diretoria nessa direção, de trocar ideias. A gente não tem, a diretoria e a comissão não tem nenhum receio de trocar ideias com os jogadores, com suas lideranças, para eles participarem do processo decisório de maneira coerente, porque o jogador de futebol, ele, na minha opinião, ele tem que ter cada vez mais voz, e uma voz consciente, porque, de fato, ele, junto com o torcedor, é o grande protagonista do espetáculo desse, porque é o futebol que a gente, como vocês da imprensa também, acabam participando. Então, o jogador ele tem que ser ouvido, e no São Paulo ele é ouvido, não que ele ajuda a articular as coisas para que a gente consiga ter um alinhamento cada vez maior, porque é assim que eu estou vendo o São Paulo desde a minha chegada, cada vez mais coeso, com todos os atores remando para o mesmo lado. André Hernan, Thaís, já posso me despedir do Fernando Diniz para a gente poder falar do São Paulo pelas costas dele, não? Não. Posso só fazer uma pergunta, Barreto? Pode. Vai lá, Aninha. Não, é rápido. O Diniz falou aí sobre a autonomia do jogador. Eu queria perguntar para ele em relação ao Pato, né? Porque tem muito essa responsabilidade, todos os técnicos que trabalham com o Pato, quem vai ser o técnico que vai recuperar o futebol do Alexandre Pato? E eu lembro muito do processo que ele teve com o Tietê no Audax, né? Depois o Tietê foi para o Palmeiras, reencontrou o Diniz agora no São Paulo. Mas sobre o Alexandre Pato, eu queria que você falasse um pouco se a expectativa em relação ao que poderia ter se tornado ou que se tornou o Alexandre Pato também teve um peso grande sobre a carreira dele, porque ele foi um jogador de regular, em alguns clubes ele acabou não indo tão bem, mas no Brasil, no São Paulo especificamente, ele acabou rendendo até mais ou menos dentro do esperado. Qual que é a sua avaliação bem pessoal, assim, agora como técnico do Alexandre Pato, Diniz? Não tem uma certa responsabilidade dos técnicos, até um pouco de paternalismo, e o técnico tem que recuperar o jogador toda hora, ou isso faz parte também do trabalho do treinador? Isso, se não faz, deveria fazer no trabalho do treinador. Eu agradeço muito sua pergunta e também sabe que eu admiro muito o seu trabalho, assim como o André Hernan e o Barreto, que tivemos juntos lá na CBF esse ano. Eu acho que a responsabilidade que a gente tem como treinador, ela tem que ser... Eu tenho uma visão muito clara disso. Sempre quando eu posso, eu pontuo, eu falo, porque é a coisa que eu mais acredito. A gente tem... A maioria dos jogadores, a gente sabe da classe social que eles vêm e a gente imagina os problemas que eles tiveram. E eu não imagino, porque eu fui um deles. E eu não me esqueci do jogador que eu fui, da pessoa que eu fui, e dos problemas que a gente tem para se tornar jogador de futebol profissional. Então o Pato, como outros, mas o Pato de maneira específica, é um cara que saiu de casa com 11 anos de idade. Então eu não estou tentando recuperar o futebol do Pato. Eu estou tentando cada vez mais entender o Pato como pessoa, porque ele é um cara generoso, ele é um cara que você vê agora nos jogos que ele tem uma gana muito grande de ganhar. Ele é um super talento, não é um talento, é um super talento. Ele é um cara que tem coisas que a gente sabe, quem jogou futebol, que são muito difíceis de serem feitas e ele faz com imensa naturalidade. Então, o que o Pato, isso eu falei para ele, eu não tenho nenhum problema de falar para vocês, o Pato nunca conseguiu me enganar que ele era aquilo que ele aparentava ser. Alguém desligado, alguém que não tem interesse. Ele é um cara que é apaixonado pelo futebol e que precisava minimamente de ser compreendido. Então, quando você fala que o treinador, às vezes, ele tem que ser meio paternal, às vezes tem que ser até maternal. E isso é o papel do treinador, das condições do país que a gente vive e da formação social e educacional que a gente tem no país, eles possuem, de onde eles vêm. Se você não abraça, isso eu acho que o problema aqui no Brasil ele é muito mais psicossocial do que de ordem técnica e tática, que é o trabalho que eu abordo constantemente. Não que a parte tática ela seja menos importante, ela também é importante. Mas quando a gente fala de coragem, de confiança, de liderança, de jogadores ter prazer, são todas características emocionais que a gente tem que perder mais tempo ou ganhar mais tempo com isso,
se dedicar mais a isso para poder entender mais quais são os jogadores que a gente tem aqui no nosso país. E não simplesmente ficar modelos europeus de como é que se compacta as linhas e como é que são os rondos. Isso também são coisas importantes, até acho que nessa direção aqui a gente está evoluindo muito nas categorias de base. Mas acredito que a gente está perdendo o principal, que é contato humano, é de saber o que os jogadores precisam para eles se sentirem bem, para gerar confiança e formar pessoas melhores. Que se a gente formar pessoas melhores desde a base, a gente vai ter certamente jogadores melhores também. Hernan? Diniz, o pessoal do Twitter, a torcida do São Paulo no Twitter ficou numa polêmica essa semana se o seu sistema de jogo é dinismo ou dinizismo. Aqui, ó. É você que vai decretar, Diniz. Olha lá, a Ana já está com o cartaz dela, mas é você que vai decretar se vai ser uma coisa definitiva aqui no Troca de Passes. Dinismo ou dinizismo, o seu estilo de jogo?